Você não pode sair deste lugar cheio de dúvida hoje não. O que Deus está fazendo hoje, o que Deus está fazendo hoje, é só um pouquinho do gosto que você está sentindo, da vitória que está chegando sobre a sua vida. É só um gostinho do que Ele está preparando para você. É só um pouquinho. Esse pouquinho, meu irmão, tira a gente do natural. Ele mexe, sacode, transborda. A gente se rende, a gente chora. E essa noite é a noite de se render a Ele. Amém. Você pode dar uma glória a Deus por isso. Amém. Paz do Senhor, graça e paz para vocês. Boa noite. Tudo em paz? Quero que você faça um momento de conexão antes de você sentar. Saia do teu lugar. Cumprimente aí algum irmão, alguma irmã, por favor. Vai lá, dê uma boa noite a ela, dê a paz do Senhor. Deseja a ela uma palavra poderosa sobre o espírito dela, o coração dela. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom? Em todo o tempo Deus é bom. Como é que vocês estão? Comeram bem hoje? É dia das mães. E quem recebe presente é o marido, né? Que é a mulher que vai para a cozinha. Não? O marido foi para a cozinha hoje? Ó, vocês estão aumentando o nível, hein? Estou gostando. Eu queria pedir, por favor, que as mamães fiquem de pé. E você que não se levantou, dê uma salva de palmas para o dia delas hoje. Bem forte. Feliz Dia das Mães para todas vocês. Que Deus abençoe cada uma. É todo dia, né? Mas hoje em especial, em nome de Jesus, amém? Sinta-se abraçado, você também, nas redes sociais. Obrigado, pode sentar. Cada mamãe que está ouvindo hoje, assistindo, também um abraço. Abraço para minha mãe, Dona Cida. Abraço para minha esposa maravilhosa, que é minha mãe também, né? Eu sou um filho mais velho para ela às vezes. Ai, Jesus, do trabalho. Meu filho, é fácil não. Bom, sem muitas delongas, eu quero iniciar uma ministração para nós, para mim, para você, algo que queimou no meu espírito essa tarde, e é uma palavra que a gente já conhece, mas a gente traz para uma realidade, tanto ministerial, como pessoal, como no âmbito natural, de uma jornada, de uma vida, de uma pessoa. Porque existem cenários que acontecem fora do ambiente de Deus. Cenários que apertam, pressões, dificuldades. E outros cenários acontecem dentro da presença de Deus, estando com Ele. A gente passa por várias dificuldades. E é interessante porque o inimigo ele tira proveito dos dois. E principalmente no momento que a sua alma ela fica mais fragilizada. Por decepção. A gente sabe até onde é o ponto de partida. E a gente vai ver um pouco sobre a história de Pedro. A gente vai ver qual foi o processo de Pedro para se tornar um grande apóstolo. Por que ele foi um grande apóstolo? E a gente vai entender que dentro dessa palavra, desse contexto, dessa história, você tem um propósito para cumprir. Você tem um chamado. E às vezes você ouviu de alguém falando que você nunca vai ser nada.
estando na igreja, dentro da igreja, fora da igreja, ou você carregou um propósito, um chamado, e por alguma dificuldade do passado, você ficou decepcionado, olhou para a igreja, olhou para o homem, olhou para a estrutura ministerial, o corpo ministerial, e não foi conforme você imaginava, você esperava mais. E às vezes, Jesus também espera muito mais da gente, né? E também tem outros cenários que a gente vê na vida de Pedro, que no processo dessa jornada ministerial dele, ele absorveu muita coisa muito próximo de Jesus andando ao lado dele. Ele estava inserido dentro de um ministério. Não fez discipulado, ele não fez uma teologia, ele não veio de um berço cristão, ele veio de uma linhagem. Ele veio de um lugar onde carregavam palavras, histórias, leis, e ele cumpria como algo cultural. Até acreditava que o Messias vinha, mas ele tinha uma vida comum, uma vida natural, uma vida normal, assim como eu e você temos uma vida normal. Mas Jesus veio para escolher os 12, Jesus veio para separar aqueles para uma comissão. Comissionou esses homens para uma missão, comissionou esses homens para cumprir um propósito. Jesus estava fazendo um ministério já crescer naquele momento, e Pedro foi um cara. E é engraçado que a gente vê o destaque de Pedro em muitas passagens. A gente não vê muito dos outros, a gente vê muito de Pedro. E mostra também em Atos dos Apóstolos que Pedro também se destaca ali, João também, e depois vem Paulo. Mas nos evangelhos a gente vê muito Pedro tomando decisões, Pedro fazendo isso, Pedro falando isso. Quem lembra disso? A gente não vai entrar em todos, mas vamos falar um. Pedro anda sobre as águas, é o que a gente mais conhece. Pedro vai lá, anda sobre as águas, Jesus olha para ele e fala que ele tem pouca fé, levanta ele e volta andando para o barco. E a gente fica olhando assim, Pedro andou com falta de fé, mas é um cara ousado, ele tomou decisões. Sabe de uma coisa? Os que tomam mais decisões ousadas são os mais atacados. Os que são mais ousados em Deus são os que mais são propícios a desistir de um chamado. Aonde é magoado, é chateado. Às vezes você está chateado com algo hoje, você está desanimado, você decidiu algo dentro de você mesmo, que nem foi Deus que colocou isso. E a sua alma está falando que agora é a hora de você desistir de tudo. Largar casamento, largar chamado, largar propósito. Mas você foi escolhido num lugar. E a escolha dos discípulos não foi num lugar comum. Foi num lugar onde eles estavam naturalmente todos os dias. E eu quero mostrar para você que a escolha que Deus fez na sua vida foi num lugar incomum. Às vezes na igreja, tudo bem, mas às vezes numa fila de algum lugar, alguém falou do evangelho para você e você se sentiu marcado. Ou uma visita de uma pessoa e ela falou do evangelho para você e você chorou. Ou na casa de alguém, você foi e aquela pessoa falou do evangelho para você. Não foi algo que foi marcado, agendado para falar de Deus para você. E Jesus não marcou uma hora com os discípulos, Jesus não marcou uma hora para chamar Pedro e seus irmãos, os irmãos em Cristo, os irmãos de trabalho, os trabalhadores do ministério. Jesus não marcou um horário e falou assim, ó, nesse dia vai ter uma conferência, eu vou lá e vou chamar você para ser os 12. Não. Deus vai escolher naquilo que você é bom, naquilo que você está fazendo no seu dia a dia. É no momento que você está distraído com outras coisas que Deus vai te chamar, porque Ele vai apresentar algo melhor e maior. Porque quando a gente está sem fazer nada, Jesus se torna uma única opção. Está entendendo? Agora, quando você está exercendo algo funcional ali para você mesmo, o Senhor vai trazer algo para você avaliar. Fico no meu ou vou naquilo que Ele está apresentando? Se cria-se uma dúvida, mas se queima no Espírito. Está entendendo? E aí eu quero ler com você, que está escrito em Mateus 4,18. Nós vemos a história, não vou me alongar muito sobre essa passagem. Jesus vai lá, olha os homens, estão pescando, tal, e de repente chega lá, está aqui está sem retorno hoje, né? Meus irmãos, ora para a mídia, que hoje não teve vídeo, hoje não tem retorno de coisa, o clique da música saiu no palco, na igreja, todo mundo ouviu o negócio aí? Era eu que estava no microfone, brincadeira, era do som aqui. Ora, amém.
Mas em Mateus 4,18 mostra algo, o chamado acontecendo. O ponto de partida, olha para o teu irmão e fala assim, o ponto de partida. O chamado começa agora. Amém? Se não tiver o som de fundo, alguém desce para fazer um solo para mim, por favor. Mateus 4,18 diz, e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Está na tela aí? Isso aí. Verso 19, e disse-lhes, vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Jesus olha todo o cenário, a pesca acontece, algo muda o contexto daquele local, Jesus impacta o ambiente natural, profissional deles, impacta a vida pessoal das pessoas, as pessoas se deslumbram com aquilo, e Jesus fala assim, agora eu vou mudar o cenário do ambiente, para queimar no coração daquele que eu quero. Jesus olha o potencial que eles têm dentro deles, não sobre lançar rede, mas Jesus ama Pedro e ama aquele irmão dele. Jesus ama os pescadores, Jesus olha com amor aqueles homens, e ele chega para esses homens e fala assim, olha, me segue, e faz uma proposta profissional e espiritual, transformarei vocês em ganhadores de homens, pescadores de homens, de almas. Não houve dúvida, não houve um intento deles de querer ficar com a pesca ou as redes, eles logo largam, mas Pedro, ele toma uma iniciativa, porque ele empresta o barco, e em seguida ele recebe uma proposta, e ele fala, eu quero. Ou seja, já ficou antiquado e ultrapassado o que eu estou fazendo, eu quero algo maior. Eu quero algo superior ao que eu estou fazendo. Se ele fez algo, vou parafrasear, se esse homem subiu no meu barco, fez uma pesca maravilhosa, o que ele não pode fazer comigo? Deus, quando ele chama você, ele te apresenta o que você pode ser maior para você mesmo, que você é capaz de fazer. Agora Pedro é escolhido, e Pedro larga tudo, larga as redes, lava as redes e segue Jesus. Nessa jornada começa agora o ministério de Pedro no natural, não no espiritual. Começa agora ele entender como é as coisas naturais e as espirituais, porque agora ele não está numa vida comum, ele está numa vida andando junto com Cristo. Ele está andando dentro de uma igreja móvel, uma igreja ministerial, uma igreja que anda, que prega, uma igreja missionária, uma igreja evangelística, uma igreja de cura, uma igreja profética. Jesus está mostrando todos os ministérios, as conferências começam a acontecer em todos os lugares que eles vão, e Pedro está lá, servindo. Pedro se destaca como um serviço, como um diácono do ministério de Jesus, um discípulo. O diabo está feliz com isso? Não. O diabo sabe que há uma fragilidade em Pedro. O diabo sabe que há uma dificuldade, uma fragilidade também em Judas. O diabo sabe de todos os pontos frágeis desses homens. Mas o diabo não conseguiu fazer com que houvesse uma fragilidade em Cristo. Nós olhamos lá no deserto, Jesus 40 dias, 40 noites. O diabo tenta ele, mas ele vence com a palavra. Mas Pedro não estava lá. Pedro não sabia como era. E Jesus já conhecendo Pedro, porque quem ama, quem chama, conhece. Deixa eu te dizer algo, Deus te conhece, Ele te chamou porque Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Aonde você pisar a planta dos seus pés, Ele vai estar com você de verdade. É de verdade, Ele está com você. Ele te coloca em lugares porque Ele te ama. Ele quer enfeitar o local, Ele quer patrocinar aquele local com aquilo que é dele. Deus te colocou em ambientes que você desejou, meu irmão, um ambiente profissional, porque Ele quer você lá. Ele não pode estar lá fisicamente, mas você pode representá-lo lá. O que Deus faz com os discípulos? Ele escolhe os 12, porque Ele não vai poder estar em todos os lugares, mas os discípulos podem carregar a presença. Mas agora, Jesus conhece Pedro.
E parece que Pedro, às vezes, é como um filho caçula, que só ele toma. Quem é caçula? Mais novo da família? Eu. Quantas broncas você já tomou? O mais velho sempre tem a razão, não é assim? É ou não é? Apronta, culpa do caçula. Caçula toma mais cintada. Amém, tomei. Mas não era porque eu ruim, é porque eu aprontava mesmo. E aí, começa um processo agora de Jesus olhar para Pedro, já preparar uma busca para resgatar Pedro. E o ministério está andando. Como Jesus começa a pensar numa busca de restauração sobre a vida de Pedro, se Pedro nem errou ainda? Jesus conhece o nosso coração, Ele te chama para algo, para um propósito, mas o Senhor sabe das dificuldades que a gente vai ter. Ele conhece os precalços que vai acontecer sobre a sua vida, sobre a sua jornada, Ele sabe. E Jesus, aqui Ele ministra sobre a vida de Pedro, lá em Lucas 22, 31 e 32. Ele tem um diálogo com Pedro, porque Pedro fala assim: eu não vou negar o Senhor. Mas Jesus fala assim para ele: eu orei por ti, no verso 31 de Lucas 22. Eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus falando para Pedro. Verso 32. Está aí? Verso 31, põe lá. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como faz com o trigo. Pode ir, vamos lá. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Segura. Ué, Pedro não é convertido? Não foi chamado? Às vezes você é chamado, mas você não se converteu ainda. Às vezes você está na igreja porque está legal, mas ainda você não aceitou Jesus. Por que Jesus está falando isso? Porque a conversão é quando há um arrependimento, porque Jesus sabe que Pedro ainda vai errar, porque ele fala sobre o que Satanás vai fazer com ele. Jesus fala sobre a negação que ele vai fazer. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Jesus já sabia disso. E está tudo bem. E olha que interessante nessa passagem, Jesus não desiste dele no meio do pecado, no meio da falha. Jesus olha para ele, olha bem nos olhos dele e fala: para que a sua fé não desfaleça, quando porém você se converter, fortaleça os seus irmãos, porque agora você não pode fortalecer ninguém, você vai me negar. Eu sei que você vai errar, você vai pecar, mas você vai ter uma conversão. Eu acredito que você ainda vai fortalecer os seus irmãos. Jesus acredita em Pedro. Eu quero dizer para você essa noite, você que está assistindo, Jesus ainda acredita em você no meio do seu erro. Ele te chama no lugar onde você tinha dúvida, no lugar onde você tem os seus problemas, na sua rotina. Ele te chama no meio da rotina. Não preparou um local, foi numa praia, foi na beira de um mar. E aí Pedro lava as redes, larga, e de repente o cara começa a andar, vê os milagres acontecendo, vê os movimentos de Jesus, as conferências, as reuniões, as palavras, as pregações, e de repente recebe uma paulada dessa. Para os dias de hoje: ô pastor, você está julgando, hein? Ô pastor, que isso? Você não me conhece. Sabe, quando a gente anda do lado de uma pessoa, a gente conhece os trejeitos dela. Hoje quem está envelhecendo aí? Quando a gente envelhece, a gente fica chato, não fica? Mano do céu, estou ficando chato. Teu pastor me ama, tá? Estou ficando chato. O William hoje me tirou pelo hoje. A gente foi tomar café na padaria. Ele falou assim: está ficando, né? Mas não é algo natural. A gente não percebe. Está normal, não é, meu irmão? A gente sai do, né?
Agora, se você é novo e está chato, é que você tem que se converter de verdade. Agora Pedro olha, e ele olha para Jesus e fala assim: que isso, Jesus? Imagina! Mas Jesus está dando uma deixa aqui no verso, tipo dizendo assim: ó, você vai errar, mas eu vou te buscar lá. Você pode ter errado, mas Jesus veio te buscar hoje. Você pode ter falhado no percurso da praia até o ministério ser ativado, mas Jesus está falando para você: eu vou te buscar. Você vai errar, você vai se converter, você vai acessar o teu, eu vou deixar você acessar o meu coração, você vai deixar eu acessar o teu coração, e eu vou mudar a sua história. Aí Pedro recebe essa paulada, e está tudo bem. E aí então, verso 26 de Mateus 75, Pedro nega, Pedro falha. E uma pessoa muito conectada com os propósitos, ela sempre vai lembrar do que ela foi e das mensagens que foram pregadas. Pedro falha, ele nega Jesus. E a Bíblia fala que ele foi tomado de grande amargura no seu espírito. O galo canta, depois que ele nega as 3 vezes, a decepção bate forte nele. E a Bíblia fala, em Mateus 26, 75, abre aí para mim. Falhou aí? Olha só. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. O processo da jornada de ser amado por Jesus vai vir esses precalços que vai moer você. Tem coisa que nem é o diabo, é a gente que escolhe. A gente culpa muito, a gente espiritualiza tudo. Tudo é culpa do diabo, mas nunca é nossa. Jesus já conhecia o coração de Pedro. Jesus chega para ele: a pior coisa que existe, meu irmão, a pior coisa que existe é você andar do lado de uma pessoa, ela carregada de propósito. Imagina Jesus, a decepção de Jesus. Mas ele não expressa a decepção, ele mostra o amor. A gente decepciona, a gente se decepciona, e a gente decepciona. Jesus olha para Pedro e fala: você acha que foi fácil Jesus olhar para aquele que ele tirou do propósito dele lá de pesca, tirou ele dos afazeres dele, do que ele era bom, pescar, chama ele para ser um pescador? Imagina o coração de Pedro, ouvir que Jesus está falando assim: tu vai me negar, cara, mas quando você se converter, você vai fortalecer os demais. Jesus estava falando algo para Pedro assim: Pedro, você vai errar, você está fraco, você está frágil. Não é isso que eu gostaria que acontecesse, mas na volta que eu vou te buscar, tu vai levantar de uma forma, você vai ser tão cheio do poder, que tu agora vai ajudar os outros. Hoje eu quero liberar algo para você. Hoje você pode achar que você não é capaz, mas a partir do culto, acabando às 20h30, você vai estar cheio do poder, e Deus vai te levantar para cuidar de outros também. Aí o pecado faz isso, porque a gente lembra como a gente era, porque começa um processo agora de conversão. Essa é a conversão, mas o processo começa agora. É o primeiro ponto da conversão de Pedro. Estão comigo? Pedro agora, ele chora porque ele lembra do que Jesus disse, porque ele vê o cenário acontecendo. Para os dias de hoje a gente fala de déjà vu, mas para Pedro é realmente profético o que aconteceu no passado. Jesus não mexe com déjà vu, Jesus mexe com o sobrenatural e o espiritual, ele mexe com o profético. Às vezes é necessário uma pressão fazer você falhar em algumas áreas, porque Jesus sabe que você vai converter aquilo em um catalisador de poder para você. Pedro chora, e o chorar e pensar é falar: o que eu fiz? Eu errei. No momento que Pedro toma essa iniciativa,
O choro e a amargura de Pedro, essa mágoa dentro dele mesmo, com ele mesmo, não foi com Jesus, não foi com o diabo, não foi com ninguém, foi com ele mesmo. Se a gente não reconhecer o que a gente fez, o que a gente tem feito, e esquecer as palavras pregadas do que a gente recebeu, desde a antiguidade, desde a época dos nossos avós, desde o culto passado, do ano passado, do tempo que você aceitou Jesus, meu irmão, a sua vida vai ser assim, você vai chorar amargamente. Esse processo de Pedro era um processo rápido, tinha que acontecer, mas seria rápido, ia passar, vai passar o que você está sentindo hoje. Isso é passageiro. As pessoas falam, e eu gosto de falar isso, as pessoas falam, eu estou no deserto. Meu irmão, Deus não coloca ninguém no deserto. O povo do Egito passou pelo deserto porque era um caminho. Deserto é um espaço geográfico, passagem. Ninguém mora em deserto. Você não é beduíno para estar lá, você é filho de Deus para morar em terra prometida. Aí então, esse processo ele começa a chorar, mas aí depois disso, Jesus ele é crucificado, Jesus passa por esse processo, ele ressuscita, ele aparece, e depois ele desaparece, e aí os discípulos criam uma esperança, porque a gente aceita Jesus, a gente cria um pouco de esperança. Como vai ser agora? Agora vai ser o master, vai ser um negócio, vai ser diferente, pastor. Parece que o cenário não muda. Quando você volta para Jesus, quando você ativa o seu propósito, parece que as coisas não mudam, porque você ainda está ativado no natural. E aí as coisas não mudam para eles. Jesus já ressuscitou. Eles acham que Jesus vai sumir, não vai mais voltar. Mas Jesus não falou para ele que transformaria ele e os demais em ganhadores e pescadores de homens? Lembra disso? Lá atrás. O que eles deveriam fazer? Dar continuidade, não era? O que você deve fazer depois que você se arrepende? Acelerar um processo na tua vida. Não é frequentar só igreja. É você mudar a sua identidade, mudar a sua conduta, mudar o seu caráter, a sua posição, o seu pensamento, seus trejeitos, tem que mudar. Igreja não muda ninguém. Igreja é um lugar de celebração. Você recebe a palavra aqui e você se transforma por você mesmo. Você está entendendo? Esse processo depende de mim. E aí Pedro agora, ele vê o cenário e aí ele olha com os olhos naturais. E olha só, João 21:3, põe para mim. Voltou a pescar. Aliás, Pedro fala assim: vou pescar. Diz para os demais, os mesmos que estavam com ele na praia no dia do chamado. A turma. Então eu falo assim: a turma. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Você está entendendo que é sobre Pedro hoje? Está entendendo que é sobre você? Aí, nós também vamos com você. Porque Pedro é o cara que toma as decisões. Espírito de liderança. É o espírito de liderança. Ele falha. Aí ele fala assim: eu vou pescar. Ele não chamou ninguém. Já mostra, já tem um indício de que é um homem, que ele vai ser uma pessoa que vai atrair pessoas. Você não entendeu? Quando você fala algo, alguém vai falar assim: quero ir com você. É que Deus está mostrando para você que você vai ganhar muitas pessoas para Jesus. Pedro só fala assim: eu vou pescar. E eles também, a gente também vai. Pedro, mesmo na falha, ele é uma boa companhia. Mesmo você errando, as pessoas falam que você não é uma boa companhia. É mentira. Só quando você fofoca que é ruim. Aí, você é uma boa companhia. Pedro está lá. E aí os discípulos assim: a gente vai com você também. Eles voltam para o ponto de partida inicial. Volta para a praia. Vai recuperar a rede que lavou.
vai pegar o barquinho que estava guardado na garagem, vai lá nas coisas que estão armazenadas e guardadas, desenrola, destrava, desembaraça, e os outros vão junto. E agora, imagina, Jesus ele volta, e é o que ele quer ver, o que ele quer assistir. Quanto valeu andar os 3 anos ao lado dele no ministério? Para que Jesus chegue e vê eles daquele jeito, mas Jesus não questiona isso. Jesus não vai questionar suas atitudes. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, Jesus não questiona as suas atitudes. Quando Ele ama, Ele te chama para cumprir propósito. Amém. Segura. Aí o que acontece? Põe lá para mim, deixa lá por favor. O que acontece? Eles vão pescar. Disseram, eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram. Jesus está lá. Quando você sai daquilo que Deus chamou para você ser bom, e você volta para aquilo que você era bom, na sua força, sem Jesus agora, vai dar ruim. Eu vou falar de novo, tentar explicar melhor para você dar um glória a Deus, tá? Vamos lá. Quando você não tinha Jesus, você fazia na sua força, até conseguia fazer muita coisa, mas não era excepcional. Quando Jesus entra no cenário da sua vida, Ele faz algo extraordinário, incomum. Aconteceu com a pesca milagrosa lá, certo? Foi tanto peixe que eles pescaram que começaram a pegar outros barcos para ajudar. Amém? Estão aí? Estão comigo? E aí Pedro segue, larga as redes e vai. Aí eles voltam a pescar. Aí eles vão na força deles agora, descumprindo um propósito. E quem descumpre o propósito, meu irmão, não dá em nada. Tem frustração, porque a gente vai voltar para um ponto de partida que não foi aonde Deus nos chamou para estar. Mas pode ser um ponto de encontro, mas Jesus marca esse dia especial. Eles voltam a pescar. Jesus não pediu para eles voltar a pescar, mas Jesus tira proveito. Você pode voltar para uma prática antiga, mas Jesus vai te buscar lá. Estão comigo? Jesus não fala para Pedro assim, Pedro, tu vai me negar, mas quando converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Tudo bem, ele chorou, ele teve a amargura dentro do coração dele, houve um arrependimento dentro dele, está tudo bem. Só que ele estava lá e falou assim, agora, é tipo assim, eu não me sinto capaz de dar sequência. Sem Jesus eu não sou nada. Ele colocou algo dentro dele, ele falou assim, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Não tem mais Jesus do meu lado. É assim que às vezes você fica. É assim que você às vezes age dentro da igreja, dentro do seu ambiente da sua casa. Você não quer mais orar, você não quer mais, porque alguma coisa aconteceu e você desistiu. Você volta para uma prática que você era bom. Fala assim, aqui ninguém me perturba, aqui ninguém vai falar nada, aqui eu não tenho problema, eu vou continuar fazendo o que eu fiz. Vai fazer, mas não vai ter peixe, vai ter frustração, vai ter dor, vai ter decepção e vai ter saudade. Aí Jesus tira proveito. Estão comigo? E aí então, deixa eu ver se é isso, abre para mim. Põe no João 21, 4, vamos ler. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Esta operação não está disponível. Não tá um cambal. Deus me dá os chamanaias. De novo. Kingston. Mas os discípulos não reconheceram. Nessa passagem a história fala que Jesus estava na beira da praia, no mesmo lugar onde ele chamou, no mesmo lugar, no mesmo espaço. A Bíblia fala que tinha brasa e peixe. A brasa era ativar de novo o queimar no espírito dele. O peixe eu vou lembrar que vocês foram chamados para ganhar almas, pescar vidas.
O símbolo da brasa e o peixe era: estou ativando o chamado de novo. Pedro à vista, porque João, aquele que inclinou no coração de Cristo, falando com ele quem é o que vai falhar, o que vai pecar. Ele à vista, João à vista, é o nosso Cristo. Pedro não duvida, ele tira o seu manto, ele mergulha na água, ele vai nadando até a praia, ele não esperou o barco ir até atracar lá. Ei, meu irmão, ele estava arrependido, ele lembrou das palavras, ele queria sair com aquele poder de cura dentro dele, que viesse sobre ele, o poder que estava sobre Cristo tinha que ir até ele. Eu preciso, meu Jesus, eu preciso cumprir o propósito, eu preciso sair do local onde eu estava fraco, para ir até onde ele vai me fazer forte. A brasa é a ativação de propósito, o peixe é a ativação de chamado. Jesus vai buscar ele, Jesus prometeu isso. Eu quero liberar algo para você hoje. Jesus vai no lugar onde você está, ele vai te buscar, ele te chamou, ele te escolheu em amor. Ele busca quem ele ama. Pedro vai até lá e ele não fala para Pedro: tu me negou, cara. Rapaz, a gente vai ter que ter uma conversa. Senta aqui. Fiz esse peixe só para mim e para você. Vocês ficam aí no barco, tá? Que é um aconselhamento aqui. Não. Eles desfrutam desse ambiente. Jesus, ele é ativo no coração deles. Eles pescam de novo. Acontece de novo. Tudo que é bom tem que trazer a lembrança de novo, para você não esquecer de quem você é. Pelo amor de Deus, meu irmão, hoje você precisa lembrar de como você era e de quem você é hoje. Olha, faz uma retrospectiva de como estava a sua vida sem Jesus. Olha agora, porque você está se afastando dele. Olha nos dias anteriores ou mês passado, como estava a sua vida com Cristo. É aí que Deus está chamando você. Ele vai preparar a brasa no mesmo lugar do ponto de partida. Ele te chama para o ponto de partida inicial, para reativar o seu chamado. É um recomeço sobre a sua vida. Converteres, quando Jesus fala, significa no grego espetref, que significa voltar ao ponto de partida. Quando Jesus fala com Pedro, ele está dizendo para Pedro assim: quando você converter, ou seja, Pedro, você vai voltar para um ponto de partida. Meu Deus, Jesus já estava profetizando para Pedro: Pedro, você vai errar, você vai me negar, mas você vai voltar para o ponto de partida lá, e eu vou te buscar lá. Pedro, eu vou te buscar. Você vai ter que passar por isso, mas eu vou te buscar. Às vezes a gente olha o lugar do ponto de partida como um lugar de vergonha. É retrocesso. Começar de novo é retrocesso, pastor. Não é retrocesso. É reativação de propósito. Deus está falando com gente aqui, viu? O Senhor queimou no meu espírito e falou assim: está na hora. Está na hora, está na hora. Sai do armário de Nárnia. Um mundo imaginário do outro lado. Quem assistiu lá as Crônicas de Nárnia? Quem não assistiu, assista, viu? Tem mensagem bíblica lá. Amém? E aí então começa um processo. O Senhor não chama ele para cobrança. Quando Deus te chama hoje aqui na palavra, Ele não está chamando você para te cobrar. Ele está apresentando o amor dEle. Ele quer fazer valer, irmão. Ele quer fazer valer aquilo que o Flávio falou, o ministro Flávio falou. A gente está em poucos números. A gente deixou algumas coisas da nossa casa para estar aqui hoje, um tempo chuvoso, faz valer. E fazer valer é realmente fazer valer o amor dEle. Estão comigo? E aí o Senhor começa a ter um processo de restauração sobre a vida de Pedro. Diga assim: o amor de Jesus
importa comigo, se importa comigo. Agora começa um processo cirúrgico na vida de Pedro. E esse processo cirúrgico dói, porque ele acha que está tudo certo agora, e essa falsa sensação de que está tudo certo, é tipo, eu fiz a minha parte, está tudo bem. Não, agora tem uma entrevista para recolocação profissional. João 21:15, põe para mim, a gente vai ler até o 17. Vocês estão aí, igreja? Você pode dar um glória a Deus? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas. As duas primeiras perguntas de Jesus foi o amor ágape. A Bíblia diz assim, nas traduções, o ágape no grego significa: você me ama com amor incondicional? Porque agora o processo é outro. Não é sobre ser comissionado, é sobre o reino dentro dele. É sobre quanto você está disposto para você passar por processos novos. Quanto você me ama realmente para você assumir algo que eu vou entregar para você. Jesus estava falando assim, a partir de agora, o seu amor vai mostrar o quanto realmente é válido, para você não voltar mais para a praia. Esse é o processo do desviado. Porque quando a gente ama, a gente não volta. Porque Pedro dá uma primeira resposta, que é o amor. Eu vou pegar aqui, filéu. O amor filéu é o amor da amizade. E Jesus faz a terceira pergunta com o filéu. Por que Pedro ficou triste? Porque foi a mesma intensidade de pergunta da resposta de Pedro. Mas aí destaca de novo no finalzinho da resposta de Jesus com amor ágape. Você está entendendo? O Senhor, Ele provoca um nível agora na vida de Pedro para levantar um nível de amor dentro dele. Às vezes, meu irmão, a sua resposta não é tão convincente, porque a Bíblia fala que Jesus não ficou triste. Quem ficou triste foi Pedro. O amor filéu da parte de Jesus não diminuiu Jesus. Jesus usou um nível para fazer com que Pedro chegasse ao ponto mais baixinho do emocional dele, para levantar ele por uma vez por todas, com amor ágape, de confiar a Pedro, não só os cordeirinhos, como ele fala na primeira passagem, mas as ovelhas, confiar um povo. Ali começa o processo da restauração de Pedro. Jesus trabalha agora com amor, agora não mais com um chamado. E olha, de novo Pedro fica entristecido dentro dele, o semblante dele cai, porque ele esperava algo, uma pergunta só. Às vezes você espera algo muito rápido da parte de Deus. O processo dói, porque não é fácil, meu irmão. Jesus não está cobrando nada dele, Jesus está convidando ele. E para ser comissionado para algo, para um propósito, meu irmão, tem que ter o amor de Deus. Você tem que estar apaixonado para estar aqui.
Você tem que amar para estar aqui. Você precisa ser amante daquilo que você faz. Você tem que ser apaixonado para fazer tudo isso. Tem que queimar no teu espírito. Tem que ter brasa na praia. Não importa o que você fez, como você errou. Jesus está chamando eu e você de volta no mesmo ponto de partida para reativar o seu chamado. Mas vai ter a entrevista. E aí quando Jesus pergunta para ele, dizendo: você me ama ou você ama a pescaria? Você ama a mim ou já ama as redes cheias? Você ama a mim ou você ama o que eu faço na praia? É uma pergunta muito boa, é ou não é? É. Você ama o que Jesus faz por você, ou você ama pela pessoa que Ele é? Há uma diferença. Jesus pergunta para ele não pelo potencial que Jesus pode dar, mas quem Jesus é para ele. Por que Jesus pergunta as 3 vezes? E alguns teólogos falam que é o processo das 3 negações. Não quero levar para esse raciocínio teológico. Eu quero levar para uma pergunta que Jesus estava falando para ele, assim: deixa eu ver o nível de amor que você tem. Você me ama pelo que eu fiz? Pelo que eu tenho feito? Pelo fato de eu ter te buscado? Por eu ter profetizado? Ou você me ama pelo que eu sou? Quando Jesus faz a outra pergunta para ele, a 3ª vez, Pedro fica triste, porque mexe com ele. Aí que é da hora. É na hora que você cria uma dúvida, é a hora que Jesus fala assim: peguei o ponto certo, não está tratado. Jesus pegou Pedro, porque Pedro não estava resolvido ainda. As 2 respostas de Pedro não eram suficientes. Jesus precisava da 3ª para encher dentro dele o amor dele. Aqui nessa igreja precisa do amor ágape. Você precisa do amor ágape, a sua casa precisa do amor ágape. Aí quando Jesus fala assim: então, a partir de agora você vai apacentar as minhas ovelhas. Põe a sequência desse versículo, por favor. Em verdade lhes digo, que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Mais um. E Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhes disse: siga-me. De novo? Porque eles não seguiram, eles só acompanharam. Eles passaram por uma escola. Quando Jesus falou assim: larga tudo e me segue, lembra? No verso inicial, eles largaram tudo para seguir. Agora eles vão carregar o propósito de verdade. Deixa eu te falar, quando você se converte de verdade, se arrepende, agora você vai carregar de verdade o propósito. Deus está buscando pessoas hoje no meio da queda. Deus não vai te falar onde você errou. Deus não está se importando o que você fez. Jesus quer se importar o que você vai fazer com Ele, junto com você. Aleluia. Hoje é tempo de se levantar. O teu passado não determina o teu propósito. Não determina. Mas o teu chamado determina o teu propósito. Fique de pé, por favor. Banda. Sabe por que a gente às vezes não entende o chamado? Porque a gente apresenta mais o crachá de pecador do que a identidade de filho. Porque o crachá é algo que você carrega e tira. Identidade não. Identidade você carrega para sempre. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Vocês estão aí hoje? Foi a lasanha, né, velho? Foi lasanha e macarrão, né? Foi macarrão. Quando eu carrego um crachá, a gente tem alguns irmãos que estão carregando o crachá aqui. Depois que acaba o culto, eles vão tirar esse crachá e vai guardar, porque eles estão fazendo uma função provisória do que eles estão cumprindo dentro de uma igreja. Só que, além do crachá, é uma pessoa que tem uma identidade. Ninguém tira essa identidade dele. Até o ministro
William, meu filho, falava num curso aqui sobre identidade. Ele sabe quem ele é. Ele não vai mudar. Se eu chamar ele de Carlinhos, você vai aceitar? Não, né? Não combina com você, né? E Carlão também não, né? E Tô. Porque o nome dele é Antônio, a gente chama ele de Tô. Mas chamar ele de Carlinhos, porque é Antônio Carlos. Se eu chamar ele de Carlinhos, ele não vai gostar. Não vai combinar muito com ele. Mas se eu chamar ele de Giovanni, vai dar certo? Não, porque o nome dele não é esse. Se eu chamar ele de pecador, você vai gostar? Porque você é filho de Deus. Jesus leva Pedro nessa extremidade desse cenário para tirar o crachá de pecador dele. O processo do amor de liberar uma palavra profética sobre a vida de Pedro no meio da praia. Jesus se importa, irmão. Jesus podia continuar o propósito dele e escolher outros, mas Jesus queria os mesmos. Ele volta para a praia. Para Deus não há problema resgatar você onde você está. Não tem problema. O problema é a gente querer voltar. Porque a mágoa e a tristeza faz a gente não ir. Mas Jesus resgata você porque Ele se importa com você, porque Ele ama. Jesus leva ele da praia, tem uma mesa com eles, pergunta 3 vezes para ele. No finalzinho Jesus tira e ainda fala assim para ele: Pedro, sobre essa pedra você vai edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai mais prevalecer. Ou seja, nem sobre você, não mais. Não existe mais passado sobre a sua vida, Pedro. Não lembro do que você fez. Jesus estava dizendo para Pedro assim: Pedro, nem lembro que você me negou. É tipo assim, não me recordo. Eu só quero que você entenda que eu vim aqui te buscar para dar sequência naquilo que eu te chamei para ser. O Senhor tira o crachá de pecador e estampa nele uma identidade de filho. Jesus está tirando hoje crachá de pecadores, e o amor dele está mostrando para você que você foi escolhido pelo amor dele. Ele está estampando em você a identidade de filho hoje. Eu não sei como você está, teu coração deve estar moído. Às vezes eu posso não entender a sua dor, meu irmão. Eu posso não entender o que você está passando, minha irmã. Pode estar doendo dentro de você. Você pode carregar passado, dores. Eu não sei o que você tem passado, o que você carrega dentro de traumas. Eu não sei. Mas eu posso me sensibilizar com isso, de verdade. Mas hoje, especialmente hoje, nesse culto, Jesus quer te chamar, te resgatar, te trazer, te colocar pertinho dele. Sabe que o mais gostoso de tudo é que eles voltaram a sentir o cheiro de Jesus no meio deles. Meu Deus, a saudade que Pedro tinha era tão grande que ele foi se refugiar, buscar uma pescaria para tentar distrair. Às vezes a gente busca outras coisas para nos refugiar no meio da nossa dor. A gente acha que Jesus não se importa mais com a gente, que Jesus esqueceu da gente. Às vezes você está se sentindo assim. Jesus não pediu para você sair de nada. Jesus não pediu para você largar chamado. Jesus não falou nada disso para você. Foi você que escolheu. Você escolheu voltar para o barco. Você escolheu pegar as redes. Você escolheu abandonar tudo. Não fui eu que morri na cruz para você. Se você está decepcionado com o seu pastor, perdoa o seu pastor, mas não decepciona o meu Jesus, não. Ele faz questão de voltar numa praia. Acho que os discípulos não queriam nem ver peixe e brasa. Eles queriam ver Jesus ali falar de novo. A saudade da voz, a saudade do cheiro, a saudade da sabedoria, das parábolas dele. Quem já sentiu saudade de alguém? Fala para mim, quem já sentiu saudade de alguém? Meu irmão, sinta saudade do Espírito hoje, pelo amor de Deus, porque Ele está com saudade da sua adoração. Tira o trono de um Deus que não é o Deus que você serve. Arranca este trono da sua casa, arranca este trono do teu coração. Bota de novo a arca, bota de novo a presença dele dentro da sua casa. Faça como Obed-Edom, considere a presença de Deus.
Pedro teve chances, porque o amor de Deus estava lá, e o amor de Deus é imutável. Ao terceira resposta, o crachá de Pedro sai, de pecador, e Deus estampa uma identidade de filho. Não precisa colocar na tela, Miqueias 7:8. Não te alegres, inimiga minha, ainda que eu tenha caído, levantar-te-ei. Ela é a pessoa que cair, ela vai olhar para o pecado, para o inimigo, e vai falar: eu vou me levantar. O mesmo homem que negou Jesus em Atos 2 ganhou 3 mil pessoas para Jesus. 3 mil pessoas. Não se compara com uma pescaria. Se um homem convertido, aquecido, com brasas vivas no seu espírito, volta para o propósito, para ganhar almas, faz um coxo andar numa porta formosa, pular e dançar, não entrega ouro e prata, mas libera uma palavra, o nome de Jesus, é porque carrega propósito. Aonde está você que deseja voltar para o seu propósito? Aonde está você? Aonde está você que quer aceitar Jesus? Aonde está você que quer voltar para Jesus? Aonde está você? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar. Aonde está você? Se você se sente assim, se sentiu assim, eu quero orar essa noite para a sua vida. Ainda dá tempo. São 10 minutinhos para a gente orar, meu irmão. Não perca tempo. Hoje é a noite de a gente alinhar a nossa vida, de a gente resgatar os valores, a gente cumprir propósito. Onde está você? Não venha com vergonha. Eu quero orar, eu quero te abraçar, eu quero te mostrar o quanto você é importante para o reino de Deus. Vem aqui, vamos orar junto, por favor. Venha, pode baixar a luz, por favor. Mais alguém? Venha. Oh meu Deus, vamos fazer uma coisa linda aqui, meu irmão. Entregue o teu coração. Oh, aleluia. Santo. Meu Deus. Tem que fazer sentido você estar aqui na frente. Você não pode vir aqui porque você sentiu algo pouquinho. Não, você tem que vir para entender realmente o que Deus quer fazer na tua vida. Amém? Tem que fazer sentido o que você está aqui fazendo. Tem que fazer sentido. Jesus se importa com você. Esquece tudo que aconteceu. Jesus se importa com você.
Deus é bom. Levante suas mãos. Diga: esta noite a brasa não apagou, o peixe já está pronto. Vou me alimentar do propósito e vai queimar o meu propósito no Espírito. Eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou. Diga: eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou. Aleluia! Ninguém, mas ninguém pode parar naquilo que Deus te chamou para ser. Nada vai parar a sua casa, nada vai parar o seu casamento, nada vai parar as suas finanças, nada vai parar o seu chamado. Nada, nada. Você foi chamado pelo amor. O amor dele te chamou, te escolheu. Você nasceu para dar certo, sim. Quem crê nisso? Profeticamente agora, quem crê nisso? Dá uma salva de palmas bem louca aí, bem doida, bem calorosa. Porque crente é doido, amém? Celebra, meu irmão, porque cura chegou. Pecado não existe mais, passado não existe mais. Uma nova identidade, reativação de propósito. Aleluia! Amém? Tá tudo certo. Amo vocês. Marquei uma frasezinha só para fechar. Que Deus, Ele não arquiva pessoas. Ele restaura, Ele cura e comissiona de novo. Amém? Deus é bom. Glória a Deus pela sua vida em nome de Jesus. Quantos me amam? Quantos amam Jesus? Aê, pegou, né? Quantos me amam? Não, mas melhora, né? Aí me zoa. Quantos me amam? Quantos amam Jesus? agora vocês entenderam, né? Quantos me amam? Seu falso. Ai, deixa eu ver a data da Santa Ceia para você. Amém? Deus é bom. Amo vocês, de verdade. Amém? Que essa semana seja uma semana poderosa sobre a sua vida. Fique conectado aos recados. Vai lá no Instagram, põe o aplicativo rapidinho. Você que está chegando na nossa igreja, quero chamar você para perto. Recadinho fresquinho da pastora, senão eu vou esquecer. Mamãe, não sai correndo, que tem uma coisinha pra você, tá bom? Mamãe de pet também? Não, só mamãe, né? Ah, bom, tá bom. Ah, meus irmãos, ó. É melhor, né? Se assentem um pouquinho. Dia das Mães, né? Amo vocês. Nós preparamos uma lembrança para que as mamães fossem lembradas. O Dia das Mães é sempre, né? Sempre, todos os dias. A gente não deixa de ser mãe, né? Mas como existe essa data comemorativa, nós do Ministério nós assim não desejamos que isso passe em branco. Então a gente preparou algo com muito carinho para todas as mamães que geraram vidinhas, sejam biológicas ou adotados, né? Mãe gera vida, né? E isso é bênção, é uma dádiva, é algo que o Senhor nos deu. E eu gostaria de louvar, eu louvo a Deus pela sua vida, que cansavelmente dobra os seus joelhos para orar pelos seus filhos espirituais, e eu louvo a Deus por isso. E é só isso que eu vou falar. Verdade, senão
Gostaria que as mamães levantassem suas mãos. Amém. E fique com ela de pé, ok? Tudo bem, não tem importância. Ele falou se elas vão cansar, não tem importância. As meninas do apoio interno já estão entregando nossa lembrancinha. Não, é só para as mamães. É um brownie delicioso da Le Petit. E eu tenho certeza que... Eu quero ver o dos homens, dos pais. Um saquinho de torcida, sabor bacon. Eu gostaria de ganhar, eu gosto de torcida. Não, picanha não. Amém, queridas. Vocês são uma bênção na mão do Senhor. Se você recebeu já a sua lembrancinha, pode abaixar o seu braço. Obrigada, meu amor. Não esqueçam as mãezinhas que estão trabalhando no Fly, viu? O pessoal que está na equipe, se tiver alguma mãezinha. Amém? Amém? Glória a Deus. Vem cá, Lu. Deve estar gostoso, né? Você me empresta depois? Graça e paz, pessoal, tudo bem? Como a nossa pastora falou aqui, que honra nós gerarmos, né? Mas que honra quando a gente tem uma mãe que gera no coração ministérios e resolve obedecer. Ela gerou no coração dela o Entre Elas, o Posso Orar e tantos outros ministérios. E cada vez que ela obedece à voz do Senhor, você está aqui. Pense nisso, como o pastor falou hoje de Jesus, nós temos uma mãe que ora por nós. E por isso, em nome dessa mulherada linda aqui, ó, nós resolvemos trazer uma lembrancinhas para vocês. Do ministério, pastora. Ai, que coisa linda. Obrigada, viu? Consegue segurar? Quer que eu ajude aí? Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Estende a mão aqui para nós. Vamos orar pela mulher que aceitou, com tantas coisas que nós sabemos que foi tão difícil. Peraí que eu vou segurar aqui, gente, que não é fácil. Mas para a honra e glória do Senhor, cada um de nós do Ministério Novo Tempo mora no coração dessa pastora, mora no coração de uma mulher que ora, gente, que ora por vocês. Então, em nome de Jesus, pastora, em nome de todos os seus filhos de oração, nós estamos entregando essa lembrancinha com muito carinho, viu? Vamos orar? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, assim como ela é mãe, Senhor, como o Senhor disse na Tua palavra, que o nosso útero, o útero dela gerou, ela gera todos os dias os seus filhos no coração dela. Pai, em nome de Jesus, que ela continue sendo blindada pelo Senhor, protegida, cuidada, assim como cada mãe do Ministério Novo Tempo. Nós oramos, Pai, e Te agradecemos por ter uma mãe que busca, Senhor, nós, Pai, em oração e que nunca vai desistir de nós, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Obrigada, queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Todos vocês são filhos, uns mais novos, onde eu acompanho de perto, outros já são filhos mais maduros e que eu estarei presente toda vez que precisarem, porque mãe é assim, mãe ensina o filho a andar, depois que anda ela deixa que ele ande, se ele precisar no meio do caminho, ela está
estará disponível. E mãe é isso, mãe incentiva, ora, levanta e por muitas vezes empurra para fora do ninho. E eu louvo a Deus porque muitos de vocês hoje têm voado na presença de Deus. Mas se precisarem, estou aqui. Que Deus abençoe grandemente. E eu tenho certeza que a quantidade de filhos só está crescendo. Mães espirituais estão sendo geradas nesse ministério. E eu creio. Fora isso, mães também, né? Futuras mamães também gerarão filhos. Queridas, vocês estão me ouvindo? O Senhor está preparando filhos para o seu ventre. Filhos biológicos Deus está gerando esse ano. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada uma de vocês, mulheres. Eu seguro para você. Amém? Meu irmão, se você gosta de chocolate, não é merchan, mas é um convite para você experimentar as delícias celestiais feito pela Bia. Petit Appetit. Cadê ela? Cadê a Bia? Aqui, ó. Essa menina faz cada doce, cada chocolate. Meu irmão, você não tem noção. Se você comer, meu irmão, você tem que ir crente, porque senão você vai pro céu. É celestial o negócio. Amém? Obrigado pela oportunidade de estar aqui pregando, ministrando para vocês. Amo a vida de vocês. Que vocês tenham uma semana poderosa, maravilhosa. Obrigado pela visita de cada um. Quero que você absorva essa palavra, pratique essa palavra. Que você não gaste tempo com outras coisas, mas pegue ministrações, assista. O pastor Luciano ficou no período dele afastado por conta de uma cirurgia, que tá bem, tá ali no fundo. Até falei que ele tá na cadeira alta, ele tá parecendo aquele segurança de loja. E ele falou assim: eu assisti muitas pregações e fiquei buscando. Então isso é entender a brasa viva dentro do nosso espírito, amém? Amo vocês. Quinta-feira nós estaremos aqui na Quinta Fire. O negócio tá power. Essa quinta agora vai vir um convidado, amém? Então venha, chame pessoas, vai ser bênção para a sua vida, nutrição para o teu espírito, amém? O Posso Orar está aqui na frente, o ministro Paulo, o diácono Paulo, ó, profetizando em ministro, e a Letícia aqui, ó, também está com um adesivo escrito Posso Orar, e aí no outro adesivo está escrito Xaramanaia. Que tiver com Xaramanaia é fogo, que não tiver nada é oração simples. Brincadeira, amém? Se você quiser oração, é só procurá-los aqui. Homem vai no Paulinho, mulher vai na Letícia, e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Queridos, rapidinho, eu e o pastor Luciano, nós iniciamos as nossas visitas. Então estamos visitando famílias, né? Louvado seja Deus, que Deus aprove o Senhor de aumentar o nosso escritório, e com isso nós pudemos estar mais tranquilos, né, entre aspas, e nós retomamos a agenda de visitas. Então nós estamos visitando às quartas à noite, sábados de manhã, e quando não tiver atividade na igreja, sábados à noite. Fora isso, se você precisar de um aconselhamento, os domingos às 5 horas está disponível para aconselhamentos aqui na igreja. Pastora, eu quero, como que eu faço? Entre no aplicativo. Lá acredito eu que deva ter algo para essa área. Eu vou estar verificando, tem? Mas então, entre em contato com o telefone da igreja, o WhatsApp da igreja. E lá a Pamela, que é responsável pela nossa agenda, estará agendando uma visita ou com o Luciano, ou comigo, ou nós dois. Amém? Então, todo domingo, às 17 horas, tem tempo livre. Então, se você precisa de aconselhamento, não deixe para depois. Visitas também. Amém? Ficaram felizes com isso? Amém? Deus é bom. Feche seus olhos, Pai. Obrigado por este culto. Nos leve debaixo da tua graça e do teu poder. Que o Senhor, Pai, coloque
cada dia mais essa brasa viva no nosso espírito, no nosso coração, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão e consolação do doce Espírito permaneça com toda a igreja para todos sempre. A igreja diz: dê uma salva de palmas. Boa em paz. Feliz Dia das Mães. E até semana que vem, em nome de Jesus.